E vamos para mais um vídeo. Olá, eu sou Renan Botelho e este é mais um vídeo do meu canal. Sim, esse vídeo está sendo gravado em sequência da semana passada, ou seja, eu também perdi este conteúdo, gravei ele 2 vezes e não estava com o microfone. Espero que este esteja bom. Eu não sei se ficou bom da semana passada, portanto me perdoem. Mas é isso. Hoje, o vídeo de hoje é sobre a comédia romana. É um movimento importantíssimo para a história mundial do teatro e também para o teatro romano, né? Roma, aqui nós pontuando, Roma já invadiu a Grécia, já teve contato com as tragédias, já está fazendo teatro igual, já mudou a edificação cênica. Vamos falar sobre edificações cênicas no próximo vídeo, mas já mudou a edificação cênica. O teatro já não é mais da mesma forma que era na Grécia, já temos uma outra configuração, é semelhante, é parecido, mas não é. Estamos nesse lugar, entendeu? E nesse lugar nós temos a comédia. E aí eu fui atrás de um filme que eu assistia, que é um filme musical que eu assistia muitos anos atrás, chamado A Funny Things Happening on the Way to the Forum, que em tradução literal seria uma coisa acontece a caminho do fórum, mas que em português você encontra o filme com o nome Um Escravo das Arábias em Roma. Por quê? Não sei, mas enfim. E lá nesse filme tem uma música chamada Comedy Tonight, e Comedy Tonight fala um pouco sobre como é a comédia romana, né? Vamos ouvir. Something familiar, something peculiar, something for everyone, a comedy tonight. Something appealing, something appalling, something for everyone, a comedy tonight. Nothing for kings, nothing for crowns. Bring on the lovers, liars, and clowns. Old situations, new complications. Nothing portentous or polite. Tragedy tomorrow, comedy tonight. Something convulsive, something repulsive, something for everyone, a comedy tonight. Não sei porque eu fiquei esperando, porque o vídeo não tá entrando, né? Não vai entrar comigo, vai passar, né? Direto. Enfim. Bom, então, como diz a música, o refrão: nada com reis, nada com deuses, tragam os amantes, mentirosos, os palhaços, situações antigas em conflitos novos, nada muito chique, nada muito polido. A tragédia é amanhã, hoje à noite é dia de comédia. Hoje à noite é comédia, hoje à noite é dia de comédia e tudo mais. Então, é isso. Basicamente, eu acho que essa é a melhor definição sobre a comédia romana, é essa música. Mentira. Também, mas não é só isso. A comédia romana teve muito destaque na história, mais destaque do que a tragédia romana, por exemplo. Diferente questão também estrutural, diferentemente da Grécia, onde quem escrevia comédia, quem escrevia tragédia. Em Roma, não. Quem escreve comédia pode escrever tragédia, quem escreve tragédia escreve comédia, todo mundo escreve tudo, as pessoas vão se especializando e tudo mais. E uma pessoa que se especializou muito sobre isso, um dos grandes autores de comédias romanas, é um autor romano chamado Plauto. Plauto viveu entre os anos de 254 e 184 a.C., e seu trabalho foi muito inspirado na comédia do Menandro, lá a última fase da comédia grega. Não viveram o mesmo período de tempo, mas Roma invadiu a Grécia, bebeu daquela água, sugou toda aquela cultura riquíssima que tinha na Grécia, traduziram os textos do grego para o latim, e o Plauto leu esse tipo de texto e começou a se inspirar. Só que o Plauto, ele tem uma função importantíssima para a história, e eu ouso dizer que ele é o primeiro dramaturgo com capacidade de edição.
eu digo que ele é o Eisenstein de Roma. E aí todo mundo vai me matar agora com essa informação. Quando eu digo que ele é o Eisenstein, é porque ele consegue fazer essa coisa que o Eisenstein fazia de selecionar fragmentos, pedaços e reconstruir a outra coisa. Por favor, eu não sou um crítico de cinema, eu posso ter falado uma boboseira, mas pelo que eu estudei do Eisenstein, eu estou falando sobre isso. Mas se alguém discordar comigo, por favor, me chama e eu reedito, tá? Mas eu acredito que seja isso, porque o Eisenstein tinha essa coisa de pegar o rolo de filme e cortar, e editar, e fazer, e jogar as coisas. O Plaut, ele faz isso. Ele começa a estudar, literalmente, as coisas que dão certo nas obras. Então ele pega as obras do Menandro, e aí ele assiste as obras do Menandro, que estão acontecendo e tudo mais, ele assiste aquilo, e aí ele fala, olha, esta cena dá certo, esta não dá. Esta cena dá certo, esta não dá. E ele começa a reeditar e começa a perceber o que é que funciona numa obra. Começa a criar espetáculos através disso. O Plaut, por exemplo, ele junta 3, 4 peças, 3, 4 comédias do Menandro, e até dele, que ele escreveu antes, reedita aquilo e organiza de uma outra forma. Muitas vezes as pessoas não entendiam, porque aparece um personagem que nunca mais volta, porque o conflito não está muito bem especificado quando acontece uma cena, mas a comédia funcionava. Isso que é importante. Nós temos 20 textos, 20 peças do Plaut disponíveis. Não fiz a pesquisa para saber quantos estão traduzidos em português, mas eu sei que tem. E o Plaut, ele vai fazer inveja para muito dramaturgo, para muito autor de folhetim. Então. Sei que tem 20 peças do Plaut até hoje, não sei quantas estão traduzidas em português, eu sei que tem peças traduzidas em português, e você consegue entender isso, que as cenas são dispostas de forma a fazerem um sentido lógico pela comédia, pela risabilidade dela, e não muito pela história, né? E então, minha bateria vai acabar, tomara que eu consiga terminar o vídeo. O Plaut, ele faria hoje, com certeza, inveja a muito autor de folhetim, basicamente, porque as peças estavam cheias de elementos farsescos, personagens cômicos, identidades trocadas, intrigas. Tinha um certo sentimentalismo burguês nisso tudo, que faria um enorme sucesso nas obras de hoje. Inclusive, fez muito sucesso na história. É na obra do Plaut, por exemplo, que Molière vai escrever o Avarento. É de lá que surge a ideia. É da obra Os Gêmeos, do Plaut, em que o Shakespeare vai ler e vai entender como é que ele escreve a sua comédia dos erros. Então, ao longo da história, o Plaut contaminou muitos autores, certo? Outro autor importantíssimo é o Terêncio. Terêncio é um bárbaro que chegou a Roma como escravo. Ele viveu entre os anos 1900. Ele viveu entre os anos 190 e 159 a.C. Ele era um bárbaro, ou seja, alguém que nasceu fora de Roma, chegou a Roma como escravo, foi escravo por muitos anos, e foi o seu senhorio percebeu o talento do menino, emancipou ele, deixou ele livre, e ele escreve teatro. Ele escreve 6 obras de teatro. Enquanto o Plaut, por exemplo, pensa e observa a conversa, se apoia na conversa do povo para escrever as suas obras, escrever as suas piadas, o Terêncio, ele faz um estudo de caráter. Ele, por exemplo, ele busca a sua comicidade na hipocrisia. Ele retrata o discurso cultivado pela nobreza romana, pelos senadores romanos, pelas pessoas, pela nobreza romana, basicamente, né? O Terêncio, ele busca a comicidade explorando a hipocrisia da nobreza romana, do que é cultivado ali pela nobreza romana. Então ele encontra na hipocrisia a comédia, enquanto o Plaut encontra no povo a comédia.
Isso, claro, vai fazer mas os dois têm uma importância muito grande, mas isso vai fazer uma diferença futura, porque eles vão tomar caminhos diferentes. E o Ludzenic, que a gente falou no último vídeo, também toma caminhos diferentes. Quando Roma chega à Grécia e toma a Grécia para si, absorve ali, as tragédias gregas começam a ser traduzidas para o romano e começam a serem montadas em Roma com os personagens trocados, com as características próprias do lugar. Mas em Roma, a comédia romana é que realmente faz uma grande diferença na história para a história, né? Faz uma grande diferença para a história. Eu estou correndo porque o vídeo está acabando. Então, o que nós temos de mais importante da dramaturgia romana é a comédia. A tragédia a gente pode fazer um ampassê melhor depois, mas não tem muita coisa para falar, porque eles traduziam obras. E a comédia romana também traduzia muita obra da comédia grega. E aí é que é legal, porque por isso que a Grécia é o berço do teatro. Porque quando Roma invade, é a história da Grécia que continua. O Ludzenic toma outro caminho. Nós vamos falar sobre o Ludzenic no próximo vídeo, quando eu falar sobre as edificações. A gente vai ver os Ludzenics nos triunfos, nos hipódromos. É lá que o Ludzenic vai acontecer. Enquanto o teatro, que veio da Grécia, das tragédias, da comédia, se junta a Roma e segue o caminho da história. Mas a gente tem uma divisão aqui. O Ludzenic segue um outro caminho, um caminho de um outro entretenimento, e a comédia segue o caminho da história. A comédia vai contaminar a forma de se fazer teatro, vai chegar na comédia dell'arte lá na frente e tudo mais. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais, @BotelhoRenan. Tenho postado vários conteúdos lá sobre o canal, sobre a minha vida também. Tá bem bacana. Me segue. Até a próxima semana. Fiquem em casa, se cuidem. Tchau.